Olá, começa agora mais um Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores de Rio Preto. E hoje quem está ao meu lado é o vereador Renato Pupo, do PSD. Vereador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, interagindo com o público riopretense, podendo passar para todos um pouquinho do nosso trabalho. Vereador, nos últimos meses o senhor tem lidado com alguns temas polêmicos aqui na Câmara, né? Entre eles, a questão dos aplicativos de carona, do Uber, mais especificamente. Como está essa situação? Porque teve até audiência pública, é um tema bem polêmico, né? Exatamente, os aplicativos são uma realidade, não só em Rio Preto, mas em todo o Brasil. Dentre eles, eu vou falar um pouquinho mais do Uber, que é o mais conhecido. Tanto é que quando se fala em aplicativo, muita gente acha que aplicativo e Uber são uma coisa só, e não são. Uber é apenas uma das empresas que atuam nesse segmento. É uma vontade da população que esses aplicativos passem a atuar em Rio Preto. Só que isso encontrou muita resistência, inclusive na própria Câmara e no segmento dos taxistas e mototaxistas. Foi preciso fazer uma audiência pública. Naquela audiência pública não se chegou a um consenso, mas a grande maioria dos presentes defendeu a legalização, a regulamentação desse tipo de aplicativo na cidade. Nós levamos isso ao prefeito Edinho Araújo. Creio eu que isso ainda não tenha sido regulamentado, porque ele está aguardando um projeto que tramita no Congresso Nacional. Aqui em Rio Preto foi apresentada uma proposta de regulamentação a ele, mas uma proposta que inviabiliza a atuação dos aplicativos. Então, essa proposta ela encontrou muita resistência na parte dos motoristas da Uber, né? E o que eu acho válido. A gente acha que você não regulamentar isso, você fere o princípio da livre iniciativa previsto na Constituição Federal. Todos têm o direito de trabalhar, mas é justo que se crie algumas condições para o exercício dessa atividade. Isso é normal e ninguém está resistindo em relação a isso. Então, eu acho que as coisas estão assim, encaminhando para um final feliz. E, obviamente, repito, vai ser feito aquilo que a população quer que seja feito, porque a população quer essa regulamentação. Um outro tema polêmico, que aí não foi exatamente no plenário que vocês trataram, é a questão da SEI do lixo, né? Muito se fala na questão dos contratos, tiveram vários depoimentos aqui, e essa SEI recentemente protocolou o relatório final. O senhor foi membro da comissão, a que conclusão vocês chegaram? Eu fui membro da comissão, quero antes dizer, é uma comissão que era para ter nascido na gestão passada, mas nós não obtínhamos o número de assinaturas necessárias em plenário. Conseguimos instalar neste mandato. Foi um trabalho árduo, um trabalho muito bonito. Quero destacar aqui a participação do vereador Marco Rilo como presidente, do vereador Pedro Roberto como relator, e o vereador Jorge Menezes e eu contribuímos também ao nosso modo. Mas, assim, desde o mandato passado, a gente ouvia, a cidade inteira ouvia, que havia um desperdício muito grande de dinheiro público em relação ao lixo, nos vários contratos, faxina urbana, lixo hospitalar, enfim, tinha desvio. A gente não sabia se por negligência dos administradores, dos gestores, ou se tinha de fato o desvio, né, que caracteriza um peculato até. Nós trabalhamos muito, ouvimos muitas pessoas, analisamos muitos documentos, são 15 volumes, para você ter uma ideia, milhares e milhares de páginas ali. E a conclusão que nós chegamos no final é que, de fato, houve sim um desperdício de dinheiro público muito grande. Eu acho que, no mínimo, vai caracterizar um ilícito civil, administrativo talvez, né, e que vai obrigar essas pessoas a devolverem dinheiro público. Isso a gente não sabe quando, talvez demore, mas eu tenho certeza que esse trabalho vai frutificar. E no campo penal a gente vislumbra ali 2 possíveis ilícitos graves. Uma fraude na licitação, que seria o direcionamento da licitação para a empresa vencedora, que fazia tudo em Rio Preto e ainda faz muita coisa. E o outro seria o peculato, que é o desvio de dinheiro público, o servidor que acaba se apropriando de bens ou valores aos quais ele tem acesso em razão da sua função pública. Então, a gente acha que isso pode estar caracterizado ali. Só a título de exemplo, por exemplo, limpeza de boca de lobo. A administração pagava o correspondente a 900 limpezas por mês e não havia uma fiscalização. Então, pelo contrato, a cada boca de lobo que a empresa limpava, ela teria que fazer uma marca e, ao final do mês, oferecer um croquis
com a relação das bocas de lobos que foram limpadas, para que o fiscal da prefeitura pudesse conferir antes de ser efetuado o pagamento. Isso não ocorria, então era tudo pago assim, sem critério nenhum, na separação do lixo descartável com lixo reaproveitado. Nessa triagem não havia um fiscal conferindo, então era separado pela empresa de uma forma unilateral. A pesagem, né, de animal morto, contaminado e não contaminado. O contaminado era muito mais caro, o quilo do animal morto contaminado é muito mais caro que o não contaminado. E quem fazia essa separação era a empresa, sem nenhum controle por parte da prefeitura. Então são uns absurdos, sem contar aqueles de que caminhão entrava no aterro em Onda Verde para descarregar, saía uma determinada hora. Só que antes da saída, ele já estava entrando de novo. Tudo isso nós temos documentado no próprio controle fornecido pela empresa. O contrato falava em 24 caminhões trabalhando, nas planilhas que a empresa forneceu, tinha média de 10 caminhões por mês. O município estava pagando 24, mais do que o dobro. Então, assim, muita coisa grave que deve gerar responsabilidade, inclusive com devolução do dinheiro público. As pessoas têm mania de achar que CPI não vira nada, mas vira sim. É que muitas vezes ela não consegue demonstrar as coisas que apura. Outras vezes é porque o resultado é muito moroso, mas vira. Nós vimos recentemente o ex-prefeito Toninho Figueiredo, já falecido, a família teve que devolver dinheiro, um trabalho que nasceu lá atrás, 20 anos atrás mais ou menos. Agora, nós tivemos a CPI do Auxílio Atleta, que já está mostrando o resultado de uma forma mais rápida. Nós concluímos não faz muito tempo e já tem ação iniciada pelo Ministério Público com base no nosso trabalho. Então, eu acho que a CPI do lixo também vai dar esse mesmo resultado. Vereador, daqui a pouco a gente continua conversando mais. Você está acompanhando Questão de Ordem, hoje com o vereador Renato Pupo. Nós voltamos em instantes. Eu nunca imaginei que seria o atleta escolhido para acender a pira olímpica. Olha, foi demais. O que eu também nunca tinha imaginado é que o legado esportivo ficaria para todo o país. De norte a sul, tem legado. Eu tenho corrido pelo Brasil inteiro e não canso de ver as pessoas aproveitando a infraestrutura que é uma das mais modernas do planeta. E o mais bacana é que não é só para atletas, é para todo mundo. O esporte está mais perto de todos os brasileiros. Agora, podemos ser mais que o país do futebol. Podemos ser o país da canoagem, do judô, do atletismo, do boxe, da natação. O trabalho continua. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Ministério do Esporte, Governo Federal. Estamos de volta com o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E eu continuo conversando com o vereador Renato Pupo, do PSD. Vereador, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão do Uber e sobre a SEI do lixo. O senhor disse que muito provavelmente alguns crimes serão provados, né? De questão de improbidade, às vezes até de peculato. Tem 2 projetos do senhor que estão tramitando na casa que têm um pouco de relação com isso, que eles impedem que façam parte da mesa diretora vereadores que sejam condenados, ainda que em primeira instância, por crimes ou por improbidade administrativa, né? O senhor acha que isso é um ponto muito importante aqui na casa? Acho e defendo isso. Encontrei alguma resistência nesses projetos, mas vou explicar o porquê que eu estou insistindo com isso. É sabido que uma condenação em segunda instância faz o parlamentar perder o mandato. Agora, em primeira instância, ele tem o direito de continuar no exercício do mandato, com base no princípio do estado de inocência, até que aquela condenação venha a ser confirmada.
Só que quando ele vai para uma mesa diretora, isso é muito sério, até porque o presidente entra na linha sucessória do município. Então, eu defendo que ele não possa ir para a mesa diretora. Não estou cerceando o exercício do mandato, então não estou ferindo o princípio do estado de inocência. E algumas pessoas falam no princípio da presunção de inocência. Não existe presunção de inocência. Se a pessoa foi condenada, obviamente o juiz que condenou presumia justamente o contrário. Ele tinha convicção, mas em respeito ao duplo grau de jurisdição, nós temos que aguardar a segunda instância, o direito dele recorrer. Então, aquele seu estado anterior é mantido, mas não existe presunção de inocência. Por isso, eu defendo que ele não poderá ir para a mesa diretora. Eu tenho já alguns pareceres pela legalidade desse projeto. A Comissão de Justiça da Casa, da qual eu faço parte, mas já fui impedido de votar, se manifestou contrário, mas eu tenho já alguns pareceres favoráveis. Devo apresentar até o final do meu prazo, né? Eu tenho prazo de 60 dias após essa manifestação da Comissão de Justiça e vou fazer dentro do prazo para que a gente possa levar a plenário essa discussão muito importante. E o senhor acredita que vai conseguir aprovar esse projeto? Não sei, sinceramente eu sou um otimista, mas um otimista com o pé no chão. Pela resistência que eu enfrentei na Comissão de Justiça, eu sei que terei dificuldade em plenário, mas eu vou lutar por isso. Vereador, recentemente o senhor também participou da revitalização do Parque Ecológico Walter Spott. Como foi todo esse processo? Isso foi uma coisa muito importante, que me deixou muito feliz. No ano passado, eu recebi denúncias de moradores das cercanias de que aquele Parque Walter Spott, criado em 2007, coincidentemente pelo prefeito Edinho Araújo, no seu segundo mandato, aquele parque tinha sido transformado num canteiro de obras da Construeste. Eu não acreditei, fui ao local e vi que, de fato, isso havia ocorrido. Era uma mata, havia pegado fogo, e o prefeito anterior não só deixou de recuperar aquela mata, como cedeu para a empresa. Então, o que eu encontrei ali na ocasião foram pilhas e pilhas, montanhas e montanhas de areia e pedra, e os caminhões da empresa se movimentando por ali, espalhando poeira por toda a redondeza. Na época, eu gravei um vídeo denunciando isso, esse vídeo repercutiu muito, e comecei a cobrar do prefeito de então a revitalização do parque, mas não fui atendido. Assim que nós iniciamos esse novo mandato, eu cobrei do atual prefeito, Edinho Araújo, muito mais sensível à causa ecológica, muito mais responsável e preocupado com as consequências desse desmatamento que vinha sendo feito. E aí o prefeito Edinho, então, abraçou a causa, juntamente com a secretária Cátia Penteado, da Secretaria de Meio Ambiente, e contando com a colaboração de várias entidades, o Muda que a Cidade Muda, a AMA, Rotary, Colégio Adventista, os Desbravadores, enfim, vários voluntários que abraçaram a causa e nós pudemos recentemente, num sábado, numa manhã de sábado, dar início à revitalização do parque, plantando 1000 mudas no local. Foi uma coisa muito bonita, muito comemorada, muito festejada e que certamente também vai trazer bons resultados para Rio Preto num futuro não muito distante. E recentemente o senhor também criou um projeto, que foi aprovado, que concede ao juiz da Vara da Infância e da Juventude, o Evandro Pelarim, que veio de Fernandópolis para cá há pouco tempo, o título de cidadão honorário riopretense, né? O senhor acha que é um reconhecimento da cidade ao trabalho dele? Sem dúvida. O doutor Evandro é um amigo pessoal, mas o título não tem nada a ver com essa amizade. Eu sou muito criterioso nas minhas homenagens. Tenho vários amigos juízes, não é só ele, e vários amigos bons juízes como ele. Mas eu estou homenageando o doutor Evandro porque, desde que ele chegou em Rio Preto, ele foi além. Não se limitou a trabalhar nos processos que chegam para ele. Ele se envolveu em todos os tipos de causa com a sociedade. Envolvido em projetos comunitários, recuperação de menores, geração de emprego. Eu ando bastante. Muitas vezes eu vou nos lugares, alguns sabendo que vou encontrá-lo, outros até me surpreendem, falam, aqui também, você está em todas, eu chego a brincar com ele. E isso não é de agora, ele sempre foi assim. Eu vou dar um exemplo aqui, quando ele ainda era juiz em Fernandópolis, eu estava no meu primeiro mandato, terminou uma sessão e eu fui convidado para fazer uma palestra num grupo de alcoólicos anônimos que funcionava embaixo daquele viaduto, Abreu Sodré, para quem não sabe, aquele viaduto que sai da Andaló e liga a represa municipal perto da rodoviária. Um local bastante acanhado. E eu saí da sessão e fui para lá fazer uma palestra. Quem que eu encontrei lá fazendo palestra também? O doutor Evandro Pelarim.
E ele ainda morava em Fernandópolis, era juiz lá, ia voltar para lá, mas veio a convite. Então, não é só em lugar badalado que ele vai, não. Onde chama, ele está presente, sempre envolvido com a comunidade, sempre querendo dar a sua parcela de contribuição. E eu acho que esse tipo de comportamento nós temos que divulgar, temos que enaltecer. E é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou dando a ele o título de cidadão riopretense, porque em 2, 3 anos no município, ele já fez para o Rio Preto muito mais que pessoas que vivem aqui há décadas. E o senhor também é autor, recentemente, de uma homenagem à professora Ellen de Abreu Silva Batista, que morreu após salvar várias crianças naquele incêndio criminoso em Janaúba, né? O senhor pede que ela seja nomeada ou uma creche ou uma unidade de saúde em homenagem a ela. Sim, eu fiz essa indicação ao prefeito municipal, porque a gente vê em Rio Preto como essas polêmicas homenagens, nada contra as pessoas, mas título a João Dória, título a Bolsonaro, que até desfez do convite e tal. E eu acho assim, a gente tem que homenagear heróis, heroínas. E essa professora Ellen é uma heroína. Naquela tragédia de Janaúba, muitas crianças ali sendo queimadas, ela conseguiu sair da sala, carregando com ela algumas crianças, já salvou a vida de algumas, mas ela não se limitou a isso. Com o corpo em chamas, ela retornava para a sala de aula, que estava pegando fogo, para tirar mais crianças lá de dentro. Isso é uma demonstração inequívoca de amor ao próximo. E esse tipo de coisa a gente tem que ajudar a divulgar, para que isso sirva de exemplo, né, para as pessoas que ainda não foram contagiadas por esse sentimento tão bonito. Então, eu fiz essa indicação para que o prefeito Edinho Araújo, já que a Câmara não tem poderes para isso, isso tem que partir do Executivo, posso homenageá-la, dando a ela o nome de uma creche ou a uma unidade de saúde. Eu fiz a escolha dessas duas porque são os prédios públicos mais ligados ao seu campo de atuação. Creche, porque ela trabalhava numa creche, e unidade de saúde, porque ela morreu salvando a vida de pessoas. Então, eu acho que seria uma coisa muito marcante para São José do Rio Preto e um exemplo para todas as pessoas que vierem a tomar conhecimento do fato. Vereador, muito obrigada pela presença. Hoje você acompanhou o Questão de Ordem com o vereador Renato Pupo. Questão de Ordem é um espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores de Rio Preto. Acompanhe a TV Câmara também nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter como Câmara Rio Preto e no Instagram e no YouTube como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.